A paz do Senhor. Existem batalhas que você jamais deve entrar. A Bíblia nos traz uma dessas batalhas, se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 1. Diz o seguinte: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. O nome Josias significa Jeová cura. Ele veio de um pai que foi assassinado para que ocorresse a limpeza da nação, pois Amon era filho de Manassés. Amon era o pai de Josias. E Manassés foi um dos piores reis de Judá. Interessante que Josias, neto de Manassés, nunca desejou ser como seu avô. Ele foi poupado e resgatado pelos súditos a fim de não se contaminar com o restante de sua família. Nunca esqueça uma lição importante aqui. Às vezes é necessário ações drásticas para libertar alguém do mal que está por vir. A primeira batalha de Josias foi limpar a nação de Judá dos ídolos. A Bíblia diz que Josias tinha cerca de 16 anos quando começou a buscar a Deus e, após orar, tomou atitudes de derrubar as imagens, os postes ídolos, as esculturas de outros deuses, a acabar com os falsos sacerdotes, dando início assim à limpeza da nação. E a Bíblia detalha ainda mais, ela diz que ele não apenas quebrou as imagens para que pudesse ser consertado, mas reduziu a pó, ou seja, ele estava irado contra o pecado e queria que o povo sentisse esse mesmo desejo de fazer o que é certo e adorar ao Deus verdadeiro em toda a nação. A Bíblia diz: e os homens trabalhavam fielmente na obra. A verdade, sempre que se faz algo verdadeiro, isso traz alegria. Não é necessário o uso de imposição, de autoritarismo, de cobrança constante. A disposição de fazer o que é certo, a verdade, o avivamento, traz o desejo de servir. A Bíblia diz que veio dinheiro de diversas regiões e não apenas da nação de Judá, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da entrada, tinham recebido da mão de Manassés, tinham recebido também de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. No meio deste despertamento, interessante isso, no meio de todo esse despertamento espiritual, foi encontrado um tesouro, sim, um tesouro inestimável. Jesus disse certa vez: dai e ser-vos-á dado. Quanto mais você faz para Deus, mais bênçãos surpreendentes acontecem com você. Nunca esqueça disso. Josias foi impactado pelo livro achado, mas ainda mais foi impactado quando o livro foi lido, porque tinha as palavras do Senhor. Quando se busca avivamento, Deus mostra uma escada ascendente. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me o livro. E Safã leu nele perante o rei. Josias fica desesperado quando vê quão longe a nação está de Deus e manda consultar a profetisa Hulda. E ela tem palavras vindas de Deus. E ela chega dizendo: assim diz o Senhor: eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. As palavras não eram de alívio, não eram de vitória, não eram de perdão, não eram de bênção, mas eram de sentença e de juízo. Interessante que mesmo depois de todo o avivamento, ainda assim, Deus viu que o povo não havia se voltado de todo o coração para ele. E por causa disso, seriam sentenciados a maldições e o juízo estava às portas. Nem sempre um líder pode mudar o destino de um povo ou de uma nação. A nação teria de estar unida, não apenas em atos, mas no coração. Creio que Deus usaria de misericórdia se assim tivesse acontecido. A Bíblia diz que Josias fez um pacto com Deus e levou a nação de Judá a fazer o mesmo. E o rei pôs-se em pé em seu lugar e fez um pacto perante o Senhor, de andar após o Senhor e de guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras do pacto que estavam escritas naquele livro. Fez que todos que se achavam também em Israel servissem ao Senhor seu Deus.
E a Bíblia diz que enquanto ele viveu, enquanto o rei Josias viveu, o povo não deixou de seguir ao Senhor. Josias fez grandes coisas em seu reinado e teve uma visão surpreendente. A Bíblia nos mostra que Josias tinha projetos e estabeleceu sacerdotes nos seus cargos. Ele limpou a nação, ele animou esses sacerdotes a servirem na casa do Senhor. Ele celebrou a Páscoa e foi a maior Páscoa desde o profeta Samuel. Ele uniu o povo de Deus em um avivamento. Ele fez um reinado excelente. Josias é acreditado por muitos historiadores por ter estabelecido ou compilado as escrituras hebraicas, que foram extremamente importantes durante a reforma deuteronômica que ocorreu durante seu governo. Isso tudo é muito lindo. Mas qual foi o erro de Josias, que muitos não comentam? Muitos apenas falam do grande reinado que ele teve, mas ele teve um erro. Está em 2 Crônicas 35, 20. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. O início da queda de Josias foi não acreditar que Deus estava falando através de um ímpio, pois usou a Faraó para falar com ele a fim de não entrar para a guerra. Aquela guerra não era de Josias. Ele perdeu a vida tentando achá-la. Josias achou que deveria enfrentar o Faraó, assim como Moisés tinha feito, mas ele não percebeu a direção de Deus e fracassou. Quando alguém sai da direção de Deus, essa pessoa fracassa. O triste é que muitas vezes isso acaba por custar a sua própria vida. Preste bem atenção. Josias, no meio de uma batalha que não era sua, que Deus o havia avisado por boca de um estranho, acabou perdendo a vida, sendo ferido de morte por uma flecha. Fez um tremendo trabalho, trouxe um avivamento, limpou a nação, buscou a união, teve um reinado excelente, buscou a paz, pregou a santidade, viveu para servir a Deus. Poderíamos dizer que o ministério foi um dos ministérios mais lindos que houve naqueles dias. Uma obra fantástica, como Deus usou esse homem, mas no final, em um ato de orgulho, seguido de cegueira espiritual, acabou perdendo tudo. Creio que Josias pensou, tem uma vida no altar e tem profetas em Israel e Judá. Se Deus quer falar, ele vai usar um desses para falar comigo, ou vai falar diretamente comigo, como falou com Moisés. Eu vou enfrentar o Faraó e vou vencer, assim como Moisés enfrentou o Faraó do Egito, e Deus vai me dar a vitória. Eu não estou em pecado, vou entrar na história com mais esta vitória de Deus sobre minha vida, e vou estar junto com o nome dos grandes e famosos de Israel e de Judá, e que eles venceram. Mas o resultado é que não foi bem assim que terminou. Não foi bem assim que terminou essa história. Deus estava com o Faraó. Sim, Deus estava com o ímpio. A visão de Deus é mais ampla do que a nossa. Era o plano de Deus a guerra do Faraó. Essa batalha não era para Josias entrar, era a batalha do Faraó. Por falta de prudência, Josias perdeu a vida, seu reinado, a sua família. Foi um dos melhores reis de Judá na história de Israel, mas teve um fim trágico por entrar em uma batalha que não era sua. Deus o avisou. A Bíblia diz que as palavras que Faraó proferiu saíram da boca de Deus. A boca do ímpio estava falando as palavras de Deus. Não desprezemos os sinais. Não faça acepção de pessoas. Não julgue. Não ache que sua experiência é mais importante. Não seja orgulhoso, pensando que Deus tem de falar contigo primeiro, pois és o rei, pois és o líder, pois és aquele que está na frente. Deus usa quem quer, como quer, onde Ele quer e quando Ele quer. Tudo perdido por um descuido, uma vida de santidade, um reinado excelente, um avivamento impactante, tudo poderia ter terminado de forma excelente. E Josias seria lembrado como um rei que não teve falhas. No entanto, ele desprezou a direção de Deus e perdeu a sua vida. Quantos hoje estão entrando em batalhas que não são suas? Querem defender algo que Deus não mandou? Se envolvem em questões políticas e sociais das quais Deus não deseja que façam parte. Entram em situações que trazem perigo às suas vidas e pensam,
Deus vai me proteger, eu estou sem pecado, Deus está comigo, nenhum mal vai me acontecer, nem praga alguma vai chegar na minha tenda, tudo vai dar certo. Penso que esta é a vontade de Deus, mas esquecem que saíram da vontade de Deus e estão prestes a perderem as suas vidas. Cuidado para não ir atrás de seus próprios desígnios. Cuidado para não ir atrás de seus achismos. Cuidado para não ir atrás dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Cuidado para não ir atrás das suas experiências espirituais ou humanas. Cuidado para que a tua posição, teu cargo, teu título não te destruam. Há batalhas que não são para você entrar. Há batalhas que Deus não quer que você entre. Deixa Deus agir. Fica na paz de Deus. Que Deus te abençoe.